Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Lógica na Mente. Hoje eu vou abordar um panorama lógico da evolução da filosofia e eu vou passar pelos principais filósofos até a contemporaneidade, então embarque comigo nessa. Os primeiros filósofos gregos, como Tales, Anaximandro e Heráclito, buscaram explicações racionais para os fenômenos naturais. Eles deixaram de lado mitos e focaram no princípio fundamental da realidade. Arque, como a água, Tales, ou fluxo constante, Heráclito. E esses são exemplos de filósofos pré-socráticos que viveram entre o século IV e o século V a.C. Sócrates, por outro lado, introduziu a ética como tema central da filosofia, enfatizando o autoconhecimento, com aquela ideia de conhecer a si mesmo, e o diálogo como método. Platão desenvolveu a teoria das ideias, propondo que o mundo sensível é uma sombra do mundo das formas ideais. Ele fundou a Academia, a primeira escola filosófica formal. Aristóteles, discípulo de Platão, por outro lado, rejeitou a teoria das ideias e buscou explicar a realidade com base na experiência e no raciocínio lógico. Seus escritos abrangem ética, política, biologia e a metafísica. No terceiro século depois de Cristo, correntes como o estoicismo, com referências de Zenão de Cítio, ou epicurismo, com grandes mentes como Epicuro, e o próprio ceticismo, com Pirro, focaram na busca pela felicidade e no manejo das emoções em um mundo instável. E entre o século V e o século XIV, a filosofia medieval foi marcada pela síntese entre a fé e a razão, especialmente no cristianismo, o islã e o judaísmo. Agostinho de Hipona, inspirado em Platão, adaptou o cristianismo à filosofia, propondo que Deus é a verdade suprema e a história tem um propósito divino. Por outro lado, Tomás de Aquino integrou Aristóteles e a teologia cristã, defendendo que a razão e a fé são complementares. Seu pensamento sistemático influenciou profundamente a Igreja Católica. No mundo islâmico, filósofos como Averroes reinterpretaram Aristóteles, enquanto no judaísmo, Maimônides tentou harmonizar razão e religião. Entre o século XV e o século XVIII, a modernidade marcou uma ruptura com a escolástica medieval e a ascensão do racionalismo e o empirismo. René Descartes, Baruch Spinoza e Leibniz argumentaram que o conhecimento pode ser alcançado pela razão pura. Descartes, por outro lado, introduziu o dualismo, mente e corpo, e sua célebre frase, cogito ergo sum, penso, logo existo. Francis Bacon, John Locke, George Berkeley e David Hume enfatizaram que o conhecimento vem da experiência sensorial. Locke introduziu a ideia de direitos naturais, que influenciou o liberalismo político. Filósofos como Voltaire, Rousseau e Montesquieu promoveram o uso da razão para criticar as tradições e propor reformas políticas e sociais. Rousseau, em especial, destacou a liberdade e a igualdade como valores centrais. Através da Revolução Crítica, Immanuel Kant tentou reconciliar racionalismo e empirismo. Ele argumentou que a nossa percepção do mundo é moldada por estruturas mentais inatas e que a moralidade se baseia no imperativo categórico. E agora, chegando na filosofia contemporânea, com a modernidade estabelecida, os filósofos contemporâneos enfrentaram novos desafios ligados à sociedade industrial, às revoluções políticas e às crises existenciais. Hegel desenvolveu a dialética, propondo que a história é o desdobramento da razão absoluta. Sua influência foi imensa, incluindo pensadores como Marx e Nietzsche. Karl Marx, em sua crítica ao capitalismo, interpretou Hegel em termos materiais, fundado o materialismo histórico. Ele analisou como a economia molda a sociedade e previu a luta de classes. E agora, se aprofundando no existencialismo e no niilismo, Nietzsche declarou a morte de Deus e explorou como a humanidade deveria criar seus próprios valores em um mundo sem sentido transcendental. Por outro lado, Sartre e Camus, no século XX, lideraram com a liberdade individual e o absurdo da existência. Através da fenomenologia e a hermenêutica, Edmundo Husserl e Martin Heidegger exploraram a experiência humana em relação ao ser e ao tempo, influenciando a filosofia existencial e a linguística.
Adentrando o pós-modernismo e a desconstrução, Michel Foucault e Jacques Derrida e Lyotard questionaram as grandes narrativas da modernidade, analisando como o poder e a linguagem moldam nossa percepção da verdade. Através da filosofia analítica, Monroe, Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein revolucionaram a lógica e a linguagem. A filosofia analítica tornou-se dominante no mundo anglófono. Questões como inteligência artificial, ética e a desigualdade global estão no centro do debate. Filósofos como Judith Butler, que descreveu a teoria de gênero, e Peter Singer, a ética utilitarista, e o próprio Byung-Chul Han criticam a sociedade digital. E eles estão entre os mais influentes hoje. A filosofia atual, fragmentada em várias disciplinas e escolas, reflete a complexidade do mundo contemporâneo. No entanto, o fio condutor permanece, a busca por compreender a existência, o conhecimento e o lugar do ser humano no cosmos. Se você curtiu e chegou até aqui, deixe seu comentário e siga o Logicamente.